Saúde da Igreja de Cristo com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus, pela sua infinita misericórdia, nessa noite nos dá mais uma palavra para que podemos meditar e aprender com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Assim Jesus disse. O Senhor mais uma vez leva para uma palavra que Ele sempre tem falado. Quase sempre o Senhor tem falado, né? Na semana tem vezes que o Senhor fala 2, 3 vezes nessa mesma palavra, porque Ele quer isso de nós. Livro de Daniel, capítulo 6 e versículo 6. Aleluia. Ouça a voz do Senhor. Ele quer falar conosco nessa noite. Capítulo 6 de Daniel, do profeta Daniel, e versículo 6 vai dizer assim: Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes e capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. Assim como o inimigo de nossas almas, ele tem criado lei, tem criado editos, tem se levantado com fúria contra o povo de Deus, mas aquele que é fiel só vai morrer, só vai descer a sepultura se Deus quiser. Que Deus disse: Vós veis os passarinhos, um pardal, ele só é vendido de uma pessoa para outra se eu permitir, só morre se eu permitir. Eu mando em tudo e comando tudo, que tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Os inimigos tramaram contra Daniel, né? Inimigos entre aspas, porque nós sabemos que hoje nosso inimigo não são as pessoas, nem naquela época, porque são quem usa eles, né? Igual Davi dizia que Saul não era seu inimigo, e Saul tentava matar Davi. Davi teve a chance de o matar por 2 vezes e não fez isso. Que ele entendia que ali era um espírito maligno que estava habitando nele, o qual o espírito maligno mesmo que o Deus Todo-Poderoso pôs em Saul, tirou o Espírito Santo e pôs o espírito maligno. Tanto que quando o espírito maligno saía de Saul, ele ficava manso, né? Da vez que ele, a certa feita, ele mandou 2 grupos de soldados prender Davi na casa do profeta Samuel, na casa dos profetas. E quando chegava lá, os grupos que chegavam começavam a profetizar, porque lá tinha um grupo de profetas que estava profetizando, estava louvando ao Senhor, e quem chegava ali, a presença tomava conta, era contagiado pela presença de Deus e não se segurava. Mandou um grupo, não conseguiu prender Davi. Mandou o segundo, não conseguiu. Aí Saul disse: eu mesmo vou. Quando ele chegou lá, que estava aquela presença de Deus, o espírito maligno se retirou e Saul começou a profetizar. E esqueceu até da raiva que ele tinha de Davi. Esqueceu de tudo. Porque os nossos inimigos não são as pessoas, mas sim aquele que usa elas, né? Como Paulo falou em Efésios. Nossos inimigos, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades que atuam nas regiões celestiais, né? Contra os demônios. Esses são nossos inimigos. Esses, se eles pudessem, já tinham matado a gente. Esses não querem que a gente vá morar no céu. Satanás e seus demônios. Eles não querem que a gente vá para o céu. Mas voltando para o texto, aqui Daniel sabia
porque não eram inimigos, né? E sim pessoas usadas por Satanás. Mas criaram a lei, como disse no versículo 6, se reuniram, né? Satanás também se reúne no inferno para querer nos destruir. Mas só tenta, porque nós estamos predestinados a ir morar no céu, seja por arrebatamento, ou seja, talvez depois da morte. Mas o Senhor quer salvar-nos. E Ele não tem poder nenhum. Quando Deus fazia reunião no céu com seus anjos, Ele ia lá de atrevido, pedir para tocar em Jó, porque Ele não pode tocar em ninguém, nem fazer nada com ninguém, se Deus não der a permissão. A palavra do Senhor diz assim, não diga que Deus está te tentando, porque Deus Ele não tenta ninguém, nem prova ninguém. Mas Ele prova, mas tentar Ele não tenta ninguém. Ele permite Satanás tentar. Porque Deus não tenta ninguém e de ninguém Ele é tentado, assim a palavra do Senhor nos diz. Mas provar Ele prova. Tanto que Ele provou Abraão, quando foi sacrificar Isaac. Mas tentar, Deus não tenta ninguém, quem tenta é Satanás. Quando Jesus estava lá no deserto, Ele tentou Jesus, ia, voltava, depois tentava, ia e voltava de novo, mas não conseguiu nada. Deus apenas prova a gente, para ver se o nosso amor está nele, a nossa fé está nele. Isso Ele faz. Se reuniram como Satanás se reúne no inferno, né? Tentaram dissipar a vida de Daniel. Assim como os próprios irmãos de José se reuniram, aleluia, para tentar destruir José. Mas quem tem um projeto de Deus, quem vive na obediência àquilo que Deus fala, ninguém destrói, né? Só vai descansar quando Deus quiser e se Deus quiser, senão será arrebatado vivo. Aleluia. Criaram a lei, chamaram o rei, fizeram o rei assinar, né? Aleluia. Fizeram o rei selar essa lei com o anel dos persas, uma lei que não podia ser desfeita nem revogada. Tanto que depois o rei tentou desfazer quando soube que era Daniel que estava preso, mas não tinha como mais. E armou bem tramadinho, de uma forma que não pudesse ser desfeito. Mesmo assim Satanás faz. Ele é astuto, ele enganou Eva no jardim do Éden. Ele tem enganado muita gente que está nas igrejas achando que vai ser salvo, né? Com qualquer veste, com qualquer palavreado, sem ler, sem jejuar, sem santificar, sem orar. E não vai. Assim como ele enganou Eva, ele continua enganando muita gente. Ele disse, come do fruto e tu serás igual a Deus. E ela foi comer e ainda deu para seu esposo. Aleluia. Assim hoje ele trama, ele tenta enganar a gente. Mas se nós formos fiel como Daniel foi, ele não conseguirá. Porque a Bíblia nos diz, a minha Bíblia, a tua Bíblia, vai falar que eles fizeram isso tudo. E quando foram na casa de Daniel, Daniel estava lá de joelho orando. Daniel viu o edito. Daniel viu a lei, mas Daniel disse, a minha vida com Deus nada muda. Eu não vou deixar de orar, não vou deixar de jejuar, não vou deixar de viver uma vida para Deus por causa de uma lei. Porque a lei da terra só é válida enquanto não vai contra a lei de Deus. Mas se for contra qualquer mandamento de Deus, nós devemos desprezar essa lei. Há alguns teólogos, né, que se acham mais do que os outros. Vão dizer, mas Paulo disse que devemos obedecer às autoridades da terra. Sim, até quando não for contra a lei de Deus. Porque qualquer lei que se levantar contra a de Deus é maldita. Qualquer lei que se levantar contra a palavra de Deus é maldita, é amaldiçoada. Prova que o rei, né, da Babilônia, ele fez uma estátua e queria que todos ali adorassem. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou a estátua, porque ia contra a lei de Deus. E o rei era uma autoridade, era ele que mandava na Babilônia. Mas eles não obedeceram, porque tudo que vai contra a palavra de Deus não devemos obedecer. Pode ser o presidente que criar, pode ser pastor da igreja, pode ser o que for. Se for contra a palavra de Deus, não obedeça. Por amor à tua alma e à tua salvação. Porque criaram essa lei para Daniel adorar o rei e pedir o que ele quisesse só ao rei. Daniel não obedeceu. Daniel continuou orando e pedindo a Deus, porque ia contra a palavra de Deus. Quem adora o homem, quem obedece somente o homem e não obedece a Deus, é maldito. O Senhor amaldiçoa. Aleluia. Então, Daniel ele tinha janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ele não mudou a vida com Deus.
Vai dizer no 11: Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. O que você fazia para Deus não mude. Não é lei, não é talvez o esposo se levantar dentro de casa ou a esposa que vai fazer você mudar. Continue com a tua vida com Deus, porque Deus se agrada disso. Pode se levantar o que for, pode criar o edito que for, a lei que for, mas continue fiel a Deus. Porque ainda que você for infiel a Ele um dia, Ele continuará fiel a ti. Aleluia. Mas não mude a vida com Deus, só se for para melhor. Mas pode criar a lei que for, pode se levantar do jeito que for, pode criar o grupinho que for para tentar te destruir. Continue buscando agradar a Deus na doutrina do corpo, da alma e do espírito. Não importe o que fale, procure agradar a Deus pela tua salvação. Que Deus vos abençoe, guarde essa palavra e a pratique. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.